Estimados internautas, saudações. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Ambiente este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se no modelo de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. E como tal, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade para transmitirem em forma de narrativas as suas lições de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos ou know-how é que obtiveram, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que adquiriram para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes, saber ser, estar, comportamento ou caráter é que desenvolveram no seu modo de ser e de estar e no seu andar para acomodar quer o conhecimento teórico, tanto como o conhecimento prático. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos, conscientes de que têm um conhecimento relevante e também conscientes de que são líderes, pois não basta só ter conhecimento se não houver a consciência de que se é líder, responsáveis da necessidade de serem uma influência positiva para também poderem influenciar positivamente a sua comunidade e empáticos com as causas que defendem e empáticos uns com os outros. A ferramenta principal que nós aplicamos para este programa é a técnica da comunicação, porque entendemos que a comunicação é uma das principais ferramentas de liderança, através da qual o líder transmite as suas ideias, a sua identidade estratégica, visão, missão, objetivos, valores, de uma forma clara, fluida, simples e direta, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também apropriar-se da ideia, para que o seu legado possa ser eternizado por muitas e mais gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Dr. Alberto Nikisse, ele que é político, deputado na Assembleia da República pela bancada parlamentar da Frelimo, empreendedor, coach, mentor e líder desportivo. Dr. Alberto Nikisse, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Sendo, pelo convite e vamos realmente tomar o chá. E a começar mesmo pelo chá, obrigado por isto. O Dr. Alberto Nikisse aprecia chá? Eu acho que é terapêutico. Chá, sobretudo nos moldes que é servido aqui, sem açúcar, água bem quente, eu acho que faz muito bem. Obrigado. Dr. Nikisse, nós queremos compreender esta trajetória quando olhamos para o Dr. Nikisse como um líder, como uma pessoa que já trilhou uma trajetória de sua vida, mas tem sempre uma referência que é o seu ponto de partida, de onde é que vem. E sendo hoje um líder que já é visível na forma como se apresenta, mas esta liderança começou a forjar-se muito antes, desde ainda muito cedo, muito novo. Queremos compreender em que momento é que desponta esse espírito de liderança. Por espírito de liderança entendemos como esta vontade de uma crença e um entendimento de que pode fazer algo melhor e até que possa beneficiar mais as outras pessoas, pois o líder é este que é o primeiro a sacrificar-se, o último a beneficiar-se. Exato. Bem, esse trajeto realmente começa desde tenra idade, mesmo como resultado da forma como nós crescemos, né? Me referindo à família. Não tem como falar aqui digamos, desfasado daquilo que seria o que foi ou que é o papel da minha família. Eu sou um filho, portanto sou o sexto de 9 filhos, portanto dos meus pais. Hoje que gravamos este podcast, estamos há uma semana e que os meus pais vão completar 50 anos, portanto, de casados. Portanto, vamos celebrar as suas bodas de ouro no próximo dia 8 de julho. E,
Bem, como família, nós sempre tivemos lá um legado que os nossos pais sempre nos ensinaram, que é de trabalho, não é? Que é de respeito, que é de humildade, que é de comprometimento. Então, desde muito cedo, minha mãe trabalhava, professora de profissão, não é? Meu pai era técnico de finanças, e nessa altura, quando para além dessas atividades, digamos, profissionais ou oficiais, eles também desenvolviam agricultura e negócio e comércio. E foi nessa senda que eu sempre me juntei com minha mãe, e nas atividades que ela desenvolvia a nível de negócio ou de comércio, tanto no mercado central, vendíamos primeiramente pão, a uma determinada altura passamos a vender frango, e comprávamos, portanto, nos criadores e vendíamos ali, e também depois abrimos uma mercearia. Portanto, uma mercearia de referência, isso foi no Xai-Xai na altura. Para quem conhece o mercado central na cidade de Xai-Xai, tem lá uma imponente mafureira, mesmo ali ao lado da mafureira. Portanto, essa loja até chamava-se Ninho da Mafureira. Portanto, eu fui um dos filhos, éramos praticamente todos nós que apoiávamos, íamos à escola e depois nos juntávamos ali apoiando a mamãe, não é? para os trabalhos lá de venda, não é? Como uma forma de gerar um pouco mais de renda para a família. Na verdade, isso nos ajudou bastante. Foi por via disso que, por exemplo, meus irmãos mais velhos, como todos nós nascemos no Xai-Xai, eles saíram de lá e vieram cá para Maputo, por exemplo, para começar, para darem continuidade aos seus estudos. Na altura não tínhamos universidades em Gaza, e eles vieram cá, e foi a partir destes trabalhos que nós desenvolvíamos que a família conseguiu sustentar os estudos deles e os nossos, não é? Então, esse processo todo é que nos forjou, não é? Os homens que nós somos hoje, porque sempre aprendemos a trabalhar com alguma humildade, com alguma dignidade. Eu sempre gostei também, por exemplo, de futebol, jogar até futebol. Tem um episódio que não me esqueço, às vezes que eu tinha um jogo de futebol lá com os amigos, mas tinha que fazer compras em simultâneo, porque estava a se aproximar um final de semana longo. Nessa altura o mercado central era muito movimentado e nós tínhamos uma das lojas de referência ou barracas de referência, passou o termo, no mercado, e eu que fazia as compras. Numa dessas vezes tinha uma jornada, não é? Tinha um jogo e por outro lado tinha que fazer compras para coisa. Não era fácil me dividir, mas até eu por vezes jogava com dinheiro na mão, porque uma das vezes perdi dinheiro. Quer dizer, estava dividido, mas era uma história mesmo muito complicada e emocionante. Mas isso naturalmente nos forjou. Nós sentimos que havia necessidade de fazermos parte daquele processo. Eram os recursos que os nossos pais tinham, é a forma que eles encontraram para humildemente educar os seus filhos, e por aí em diante. Portanto, mesmo na escola, porque sempre gostei deste movimento associativo, juvenil. Na escola, já na escola secundária de Xai-Xai, portanto, a fazer a 9ª, 10ª, criamos lá um pequeno núcleo juvenil e passamos depois para a escola secundária de Xai-Xai, a escola secundária João Cristiano, que dizia. Tivemos lá a Liga Juvenil, e nestes movimentos nós organizávamos sempre eventos, não é? Recreativos e culturais. Um dos eventos que me marcou bastante é um evento de beleza, tanto masculino e feminino, nós chamávamos de Miss e Mister, não é? E nestes eventos o que nós fazíamos, que é uma coisa que marcou bastante, no cômputo geral, são eventos que ajudavam-nos a termos algumas virtudes importantes para a vida, sobretudo os jovens que participavam, no que refere à questão de saber ganhar e saber perder, porque na altura muitos jovens participavam lá, e no final existia naturalmente um júri que classificava, né, quais são os grupos que se apresentavam melhor, e naquela coisa de este ganhou, aquele perdeu, isto ia construindo um pouco da identidade, ia construindo um pouco
de virtudes nas pessoas, não é? O que é que realmente elas são, o que é que realmente elas podem fazer e como é que devem se posicionar na sociedade. Num cômputo geral, nós dizemos que, independente de ganhar ou perder, o mais importante é participar. Então, nós, uma das grandes virtudes que desenvolvemos aqui é saber perder e saber ganhar, que são aspectos que podem ser utilizados em várias facetas da vida hoje, na política, podem ser usados no desporto. Então, são aspectos muito importantes, mas que começaram de eventos como esses de beleza, como eu me referia, que é o Miss e Mista. Então, daí fomos desenvolvendo, fomos criando mais algumas marcas depois desta questão destes eventos de beleza. Chegamos à marca do Carnaval, por exemplo, municipal, que neste ano mesmo fizemos a 15ª edição, portanto são 15 anos a realizar, exato, que é uma marca de referência. Arrisco a dizer que é um dos maiores e mais popular evento juvenil que acontece em Gaza todos os anos, não é? Temos criamos também a marca do Show do Ano, criamos também a marca do Festival da Praia de Xexá em parceria com a Direção Provincial de Cultura e Turismo. Então, portanto, fomos construindo este processo todo e com a questão da Covid-19 também abriu-se para nós também uma oportunidade. Foi um momento naturalmente crítico, que perdemos muitos entes queridos, o mundo em si perdeu muita população. No entanto, porque nós já trabalhávamos com eventos, já tínhamos até criado uma empresa de promoção de eventos, onde temos lá equipamentos de som, tendas, entre outros, palco, luz. A televisão é a combinação de som, luz e imagem. Nós praticamente já tínhamos o som e a luz, só acoplamos a componente de imagem e começamos com a Limpopo TV, que é uma das últimas marcas que nós criamos neste momento e estamos a consolidar. E, portanto, começamos a emitir primeiro através de redes sociais, apenas como o Facebook, o YouTube, e de lá para cá conseguimos entrar para a TV Cabo e a TMT, portanto são plataformas nacionais. Estamos a fazer um exercício para estarmos também em mais plataformas. Portanto, de forma introdutória, talvez o que eu poderia dizer. Muito interessante. É muito curiosa a forma como se verificou este crescimento orgânico desde casa, colhendo aqueles princípios basilares no exemplo. Dos princípios foram promulgados desde o amor ao trabalho, honestidade, verticalidade, a forma como também observava isso na própria conduta dos próprios pais e a forma depois como transmitiu ou transferiu isso, quer para a convivência com os outros no ambiente escolar, no ambiente do bairro, da comunidade. Depois foi identificando certas necessidades, converteu isso em oportunidades de trabalhar com outras pessoas e criar assim eventos que poderiam concentrar pessoas em ambientes mais recreativos, de cultura, e que é o que escasseia nos dias de hoje, né? Espaços em que os jovens possam ter assim encontros mais construtivos, contrariamente à tendência que existe nos dias de hoje de alguns desencaminhos. Olhando assim para porque foi-se polindo como pessoa em termos de características pessoais ou traços de personalidade, e normalmente os grandes líderes, eles quando iniciam eram pessoas ou que eram tímidas ou que não gostavam de falar ou que tinham uma e outra dificuldade que, por causa deste destino, são obrigados a terem que lapidar ou melhorar. Quais foram esses aspectos, 2 ou 3 aspectos, talvez, que no início teve que trabalhar muito por via dessa associativismo, coletividade, relações interpessoais, foi trabalhando até a este perfil que tem hoje? Exato. Bem, uma das coisas que constitui uma grande escola realmente é a questão do associativismo. Até hoje é um grande desafio. Não é? É um grande desafio. Nós vemos muitas associações infelizmente fracassarem porque não se consegue viver na diferença. Não é? Nós, não digo que fomos assim tão bem sucedidos, mas avançamos, não é? E depois cada um de nós, quando foi crescendo, tenho colegas tanto de escola, alguns, portanto cada um no seu setor agora, estamos a trabalhar e mantemos algum contato. Obviamente que eu tenho uma característica que é
de agir. Portanto, eu percebo que podem existir naturalmente dificuldades, mas muitas das vezes o que eu procuro fazer é a persistência, não é? É a persistência, é o comprometimento também com o que estamos a fazer. Se dá talvez um exemplo, nós quando começamos, digamos, com o carnaval, de que falei aqui, na altura nós até cobrávamos os acessos. As pessoas quando vinham lá, e não vais acreditar, sendo na primeira edição que nós fizemos, tínhamos acho que 10 ou 20 pessoas. Há um grupo que tinha começado com o carnaval lá primeiro, depois parou, depois ficou-se alguns anos sem isso. Nós retomamos. Quando retomamos, na primeira edição destas 15, acho que não passavam de 50 participantes. Ninguém ainda percebia daquilo e tudo mais. Fomos fazendo, e como bem disse, agora arrisco a dizer que é uma das maiores marcas populares que existem lá. E nós, quando começamos, até cobrávamos os acessos, né? Porque era uma forma de ir buscar, porque na altura não tínhamos equipamento de som, não tínhamos... Era uma série de necessidades que eram necessárias, era preciso premiar os participantes, e essa ideia não tinha sido abraçada por via de parceiros e também mesmo entidades governamentais lá. Nós éramos obrigados a cobrar um valor simbólico na entrada para podermos suprir aquelas necessidades todas. Mas essa nossa persistência resultou que um dia o próprio município, o governo lá, entendeu que realmente era um projeto de massas que valia a pena dar a sua mão, e de lá para cá nós aparecemos como o organizador, mas todo o suporte financeiro para a realização do evento é da parte, portanto, do município. Então este é um dado salutar, o que vale dizer que é preciso nós começarmos de algum lado. E até quando começamos nem tínhamos esta dimensão que talvez poderíamos chegar a esses níveis. Não só esta coisa de, quando falo de persistência, de comprometimento, para a questão de eventos, por exemplo, não foi amanhã, depois, hoje, por exemplo, já fazemos grandes, uma das marcas também nem fiz referência, por exemplo, é de eventos para públicos infantis, como um evento da Pequenada que fizemos muito recentemente, agora fazemos em parceria com a Lisa Sofete, por ser um grupo um pouco mais experimentado e tudo mais. Mas isto para dizer que há muita coisa que a gente foi pegando, não é? Mas não tínhamos uma orientação clara do que realmente íamos fazer ou seríamos. Né? Então é um sinal de que as pessoas precisam de começar, né, de alguma forma. Né? Se eu começo, por exemplo, mesmo na área de eventos, já fui alguém que só colava cartazes. Na altura tinha um grupo aqui em Maputo, quando ainda estava na escola lá, mandavam-nos cartazes, não só colávamos cartazes nos postes, e depois estávamos ali, ficávamos com uma espécie de segurança ali na porta, a filtrar as pessoas. Mas fomos aprendendo com aquilo, né? Fomos percebendo como é que as coisas acontecem, como é que elas funcionam, e isto ajuda-nos a criar, a forjar-nos, não é? Como jovens comprometidos com o que a gente tem que fazer. Então eu sempre fui este jovem que sempre procurou acreditar numa coisa e avançar mesmo. Disse que o empreendedor sempre assume riscos, não é? E nós também assumimos realmente estes riscos. Há coisas que são impensáveis, algumas a gente não faz até mesmo porque é para ganhar dinheiro, mas a maior satisfação que temos é mesmo espiritual. Fizemos um evento, as pessoas estiveram lá, estiveram satisfeitas, e não só, estes eventos também agregam valor para outras famílias, não é? Se vamos fazer o carnaval, por exemplo, ou um evento como este das crianças, há uma série de atividades, há uma cadeia de serviços que também ocorre, não é? Por volta disso. Como isso até pode não ser visível assim, mas é tangível, porque acompanha-se um movimento desusado, não é? na cidade, onde há um espaço soberano para compras e vendas, não é? Então quando, por exemplo, temos o carnaval, há muita gente que os estilistas lá, ou até eu nem vou falar de estilistas, talvez seja um termo mais modernizado, os famosos alfaiates lá, produzem roupa para vários grupos. Esta é uma forma de geração de renda. As nossas mães que preparam um frango gostoso lá também estão lá nesse dia a preparar para
para aquele público que acorre ao evento, são as bombas de combustível, porque por causa deste movimento desusado, até já há referência de que há muita gente que vem de fora para ir acompanhar este programa. Então são os hotéis, são os restaurantes, é uma grande cadeia que acaba gerando. Isso para nós é uma grande satisfação, não é? E estar a realizar esse tipo de eventos e os mesmos agregarem assim tanto valor. Excelente. Será que fez desta sua doação enquanto empreendedor social, até mesmo talvez sem consciência disso, fez deste percurso uma trilha de liderança para que formasse ou desenvolvesse um capital político de tal forma que nos dias de hoje fosse ser esta marca de quem tem comprometimento e é capaz de executar? Exato. Bem, como jovem, a fazer o que a gente faz lá, de alguma forma, essas atividades não tinham como estar dissociadas, não é? Com a política como uma atividade de massas no final do dia, porque são eventos que movimentam muitos jovens, né? São eventos que movimentam muitos jovens e nós sempre procurávamos envolvê-los e trabalhávamos juntos. Há muita coisa que acontecia aí, para além de estar diretamente ligado aos eventos, há atividades, digamos, de intervenção social que podiam ser levadas a cabo durante este percurso. Então, isso acaba criando sempre algum casamento, não é? E ao realizar esse tipo de eventos, obviamente que se torna um destaque também no meio daquela juventude que está lá. Obviamente que existiam outros homens que também o faziam, mas a forma como nós, como eu dizia, a firmeza, a forma como nós assumíamos a coisa, tornava nós diferentes dos outros, não é? Isso naturalmente que conferia um destaque. Não que sejamos melhores que os outros, mas fizemos a nossa parte, continuamos a fazer, continuamos a dar a nossa contribuição, porque acreditamos sempre que o país precisa de cada um de nós. Acreditamos que cada um de nós tem espaço para contribuir em várias frentes. Estamos aqui a falar mais de eventos, mas há outras coisas que a gente faz, não é? Para dizer que há muito espaço, não é? Há muito espaço, só precisamos de estar comprometidos, não é? Eu falo muito sempre de questão de identidade, de sentido de pertença com o que fazemos, independentemente de onde fazemos. Se eu sou um câmera, se eu sou vamos lá, um jornalista, se eu sou um cozinheiro, eu preciso de fazer isto com zelo e dedicação, e construir a minha marca, porque é a partir daí que eu deixo sempre uma questão: quem fez este trabalho? E quando surge esta questão, a marca se consolida, não é? Então, se eu sou realmente um bom editor, sempre deve haver a tendência de ter cada vez mais trabalho. Então, infelizmente, temos um cenário em que muitos jovens não fazem o seu trabalho com o devido comprometimento. Esta é uma das dores que eu tenho, num contexto em que temos muitos jovens, né, como o nosso dividendo demográfico já prova isso, mais de 30 milhões de habitantes, portanto, a maioria são jovens. Mas se lhe perguntar agora se consegue referenciar um bom canalizador, talvez pode ter dificuldade de me indicar alguém para fazer um trabalho pontual na minha casa. E logo surge esta questão: o que realmente pode estar a acontecer, não é? Se temos muitos jovens que não estão a fazer nada, que reclamam uma oportunidade de emprego, reclamam uma oportunidade para fazer alguma coisa, onde é que estão as referências então? Porque é suposto termos muitas referências. Se realmente devemos estar numa situação já inversa agora, em que dizemos: olha, temos muita mão de obra que não está absorvida, mas não é o caso. Por simplesmente dizemos que não temos nada a fazer ou não temos emprego. Eu acho que o emprego cada um de nós pode criar. Hoje em dia já existem algumas plataformas mesmo governamentais e privadas que têm concorrido bastante para esta questão da promoção do emprego, autoemprego, questão de empregabilidade, empreendedorismo. Então eu penso que está em cada um de nós agora, não é? Definir como é que
quer abordar, como é que quer ultrapassar a situação que o país vive, não é? Eu costumo usar muito, há vezes que tenho algumas palestras, por exemplo, com jovens. A primeira coisa que digo é que vamos conversar e não vamos mencionar o governo, mas é uma forma provocativa, apenas para dizer que vamos lá pensar, porque eu acho que as soluções partem de cada um de nós, não é? Porque muitas das vezes há um espírito de autoflagelação, há um espírito de vitimização, em que os jovens sempre vão dizer que, olha, não, porque o governo, porque isto. Obviamente que há desafios, eu reconheço que o nosso país tem ainda muitos desafios, mas há coisas que nós podemos também desenvolver, não é? E ir caminhando devagarinho. Esta é outra questão, porque muitas das vezes queremos as coisas de hoje para amanhã, não é bem assim. Como eu estive aqui a narrar, é um processo, não é, para chegarmos até esta fase. E uma das questões que eu sinto, mesmo hoje, com as empresas, por exemplo, que têm estado a trabalhar com elas e os jovens, é que não há esta coisa de muita entrega, muito compromisso. As pessoas muitas das vezes só querem ganhar e pronto. Mas não estão muito preocupadas em aprender, em conhecer, não é? Eu dava este exemplo de algumas profissões, não é? Era bom que nós tivéssemos grandes referências, quer dizer, não fosse um problema se eu quero fazer um cartaz, preciso de um gráfico. Não preciso de pensar 5, 6 vezes. Mas muitas vezes eu penso, não, vou falar com Sende, vou falar com Júlio, vou falar com Langa. Olha, fico sempre, mas precisamos ter referência. Aquele velho adágio que diz a luta de contratos promove o desenvolvimento. Portanto, quanto mais jovens nós tivermos formados ou a fazerem alguma coisa, a saberem fazer. A nossa sociedade, falamos hoje em formação, é importante, são ferramentas técnico-científicas que vamos buscar, mas a nossa sociedade desde muito tempo foi garantida por pessoas que a formação era mesmo no terreno. Sim. Não é? Era mesmo no terreno, olha, isto para soldar, pegas aqui, colocas a massa, pegas o eletrodo e colocas no garfo e soldas assim. Portanto, isto foi transmitido de geração em geração. Hoje é muito bom, porque isto permite que os jovens aprimorem cada vez mais e façam até um trabalho com maior qualidade, não é? Mas a questão do comprometimento, da entrega, não é número 1. Se isso não acontecer, podemos ter a certeza que vamos continuar a queixar-nos exatamente do governo, vamos continuar a queixar-nos de nós próprios. O governo tem a sua parte, não é? Mas há aquelas coisas que nós podemos fazer para além do governo. Excelente. Qual é a causa, qual é a missão, por outras, qual é o propósito de vida que move o líder Nikis para, desdobrando-se em várias iniciativas, capas, poder materializar esta visão que tem a longo prazo? Exato. Para o meu caso, eu penso que não se trata, eu tenho dito muitas vezes que o que tenho estado a fazer não se trata de nada extraordinário, não se trata de nenhuma obra extraordinária. Aliás, há pessoas, nos inspiramos também em outras pessoas, vemos também o comprometimento de algumas pessoas no trabalho. É esse mesmo espírito que nos move no final do dia. Nós não estamos a fazer nada extraordinário, o que estamos a fazer é dar a nossa contribuição naquilo que podemos, engajando os jovens, engajando os jovens para atividades que em algum momento até são impensáveis. Eu vou recorrer ao exemplo da Limpopo TV. A Limpopo TV é praticamente a primeira televisão que surge no nosso país de fora da capital do país, não é? Passar de Inácio, fora de Maputo, e com o intuito de mostrar ou quebrar o gelo, não é? Passa a expressão de que nem tudo precisa acontecer em Maputo. Independentemente do local onde os jovens estiverem, existem oportunidades. Eu sempre acreditei nisso, não é? Podem não ser as mesmas, obviamente, mas existem oportunidades específicas em função das especificidades dessas mesmas zonas. Então, o que me move é esta necessidade de envolver cada vez mais jovens, não é? A necessidade de contribuir para o nosso país, porque sempre acreditei que é tudo com base no trabalho e tudo depende de nós. Quando eu recorri a este exemplo da Limpopo TV, num contexto em que nós abrimos a televisão, até esta parte, a televisão não tem sido uma empresa sustentável como tal, mas nós estamos lá e fazemos perceber àquela equipe que está lá
que isto não se trata de uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de resistência, que todos nós precisamos de estar firmes e continuamos a fazer o nosso trabalho. E para além da televisão como tal, há vários valores que são desenvolvidos, não é? O espírito do trabalho, o espírito de comprometimento com o horário, essas coisas todas. Portanto, é um grande pacote que os jovens que vão lá, eu digo, o Limpopo não precisa ser a vossa última casa, não é? De qualquer um que está aqui, mas é um espaço soberano para as pessoas aprenderem, trocarem impressões, terem, portanto, uma outra abordagem sobre a semelhança daquilo que eu também fiz com o próprio empreendimento. Se o Sandro conhece a Limpopo, é uma infraestrutura de raiz que nós construímos, que ela poderia estar a servir, por exemplo, para outras tarefas. Poderia ser alugada para... vamos lá, hoje em dia andam muitos aí bottle stores, sobre isso podemos falar depois, mas muitas lojas de venda de peças, coisas do gênero. Não que sejam mais, mas eu poderia estar a alugar para isso e, por exemplo, ganhar ali, ter uma renda mensal de 200, 300 mil meticais e gerir o que eu acho que tem que gerir. Mas vejo um projeto social, não é? Um projeto altruísta e de envolvimento dos mais jovens, não é? Na minha cidade ou na província de Gaza, mesmo no sentido de que todos nós podemos fazer alguma coisa, podemos contribuir. A minha maior felicidade é perceber que há jovens que, ao se levantarem, têm um ponto onde aprender, onde trabalhar, onde fazer alguma coisa. E a partir dali, como bem dizia, nós começamos sempre do nada e nunca sabemos onde é que vamos, onde é que depois podemos ir parar. Estamos a minuciar-nos de capacidades, não é? De capacidades para desenvolvermos, para construirmos aquilo que é a nossa marca. Porque cada um de nós é uma marca, não é? Cada um de nós, eu costumo dizer que as pessoas assemelham-se a um produto que esteja numa prateleira, numa loja, não é? Podes ter várias marcas, por exemplo, de pasta de dífriga, mas chegas lá e dizes que olha, eu preciso desta, porque achas que é aquela marca que realmente vai ao encontro dos seus interesses ou daquilo que procuras, não é? Então, é a mesma coisa que acontece com as pessoas. Há quem há de vir amanhã dizer que olha, eu preciso de Senda, porque Senda acho que é a pessoa mais indicada para fazer este trabalho. Isso acontece ou deve acontecer um pouco por todas as organizações, não é? Desde empresas de construção, empresas na área de comunicação. Hoje em dia eu acho que existem mil e uma oportunidades, né? Mil e uma oportunidades, porque o mundo já vai se abrindo para mais coisas. Esta coisa mesmo de atividades como esta que nós estamos aqui a desenvolver agora, abre uma grande oportunidade para jovens. O que é necessário é a criatividade e o timing, não é? Eu tenho dito sempre que nessa coisa de empreender ou de investir, o timing é muito importante, não é? Porque podiam ser, por exemplo, mais de 10 pessoas que tinham interesse de fazer uma televisão, mas o tempo do pensar e agir, exatamente, tomar decisão, é extremamente importante para qualquer projeto. Hoje, só com voz, uma voz audível, nós falamos muito do Alfredo. Como é que se chama Alfredo? Sansão Alfredo. É uma das referências em termos de voz, por exemplo, para vamos lá, para spots, algo assim parecido. Eu gostava que tivéssemos mais 10 Sansãos, não é? Para mais 10 Domingues. Enfim, esses são pequenos exemplos para uma população de mais de 30 milhões de pessoas, sobretudo jovens. Então, há alguma coisa que naturalmente depende de cada um de nós. Excelente. Como é que designamos ou como é que atribui, que nome atribui a esta escola de liderança que esteve a referir-se, que é uma liderança, vamos lá, descomprometida do ponto de vista de objetividade, portanto, a um andar esvazio espiritualmente, anda, move-se, mas caminha, sente, a olhar para o presente, sente daquilo que está a escolher fazer. Naturalmente que no meio disso vai abrindo mão de outras coisas, vai priorizando aquilo que acha, que entende que é mais importante estrategicamente. Como é que designa essa escola de liderança? Da forma como a faz, como pratica nos vários polos, onde tem uma participação direta e indireta. Exato. E que é um líder que se inspira.
Exato. Bem, eu acho que não ia buscar assim um conceito específico, mas eu acho que é uma liderança dinâmica. É uma liderança dinâmica e que se ajusta às especificidades, não é, do nosso país, do contexto ou até dos empreendimentos que eu procuro desenvolver. É preciso ter esta capacidade de se ajustar, esta capacidade de ter este dinamismo, não é? No sentido de poder ser, congregar cada vez mais, não necessariamente consensos, mas congregar cada vez mais capacidades, não é? Congregar cada vez mais jovens a seguirem um determinado perfil, um determinado comprometimento. Há uma das coisas que, por exemplo, tem acontecido muito no nosso país, é a questão da... Adam Smith já falava muito da questão das especializações, mas num contexto como o nosso não tem sido muito acolhida essa prática, não é? Porque temos um mercado um pouco, de alguma forma, não muito sólido ainda, não é? Um mercado em que um maior comprador, podemos dizer que é o Estado, né? de alguma forma. Então, muitos empreendedores têm procurado fazer muitas coisas, não é? É o mesmo empreendedor que está na área de construção civil, está na área de promoção de eventos, está na área de gráfica, portanto, uma série de questões como esta. Isso, para mim, denota aquilo que eu sempre chamei de oportunidades. Nós temos, no meu ponto de vista, dois cenários de oportunidades. Um cenário em que existem áreas que já estão a ser exploradas, mas não na devida perfeição, não é? Então aí abre-se logo um gap, é uma oportunidade de entrar mais um operador ou mais. Focalizar-se só. Exatamente. Então existem áreas que possivelmente são mesmo virgens, não está a acontecer absolutamente nada ainda nessas áreas. Em termos de inspiração, eu na verdade sempre me inspirei no povo moçambicano, na forma como, sobretudo, a mulher moçambicana fica engajada ou se engaja para o trabalho. Nós sabemos que a agricultura é a base, não é, da nossa economia, sobretudo da economia familiar. Não é? A maior parte da população está no campo. Esta é uma prova que realmente, se as pessoas que estão no campo não trabalham, não produzem, não teriam como terem o seu sustento. Não é? Nas condições em que estão, obviamente que precisam de ser melhoradas, mas esta é uma das grandes fontes de inspiração. Eu gosto muito, sempre gostei, por exemplo, de Samora Machel. As convicções que ele tinha, a forma que ele tinha de mover o país, sobretudo os seus ideais. Uma outra figura que não é necessariamente nacional, é um artista, já não está entre nós, é Michael Jackson. Por que eu falo de Michael Jackson? Eu acho Michael Jackson, desde os primórdios da sua carreira até esta parte, há muita coisa que está sendo feita, a ciência inclusive está a trazer, mas o trabalho que Michael Jackson fez até hoje se enquadra, e acredito que vai perdurar por muitos mais anos. Aquilo é um sinal de trabalho, é um sinal de compromisso. Naquela altura, aquela coreografia, né, para quem o conhece, aquele trabalho de produção que era feito, por exemplo, para o seu concerto, eu acho que aquilo é uma grande obra de trabalho, é naturalmente uma grande fonte de inspiração, que realmente algumas coisas são possíveis, desde que a gente... Porque vemos que aquilo é um trabalho humano, não é? É um trabalho humano que envolvia ensaio, uma série de coisas, não é fácil uma coreografia naqueles moldes. Hoje até, não sei se existem, aparece algum grupo que traz aquela prática toda, aquele dinamismo todo, não é? Aquele compasso todo. Então aquilo é um exemplo e é inspirador para mim. Humana. Exatamente. E é inspirador porque aquilo é aplicável para qualquer área. Na construção civil é preciso aplicar isso.
se és estilista, também precisas de aplicar esta perfeição, este comprometimento, este ensaio. Tudo isso é fundamental. Então, são algumas das pessoas que me inspiram. Excelente. Queríamos compreender dos dois estilos, dois tipos de pensamento de investidor, com qual é que mais se identifica. Se temos por um lado aqueles que defendem que é sempre melhor concentrar os investimentos em poucos ativos, 2, 3, e depois dar uma atenção focalizada a eles. Há outros que defendem a ideia de diversificar um número possível de ativos com perfis de risco inversamente proporcionais. Qual destas duas escolas ou pensamentos de investimento defende ou sugere? Exato. É por isso que eu falava mesmo da questão da conjuntura da nossa economia, não é? Isto tem levado muitos empreendedores, muitos empresários a optarem num modelo, tanto que seja desenvolver várias áreas, não é? Em simultâneo. Obviamente há muitos estudos que aprovam isso, que quando se quer tudo perde-se, não é? Já é praticamente uma gíria popular. Mas o que tem acontecido muitas das vezes é para que esses empresários consigam manter as suas empresas, porque se não consegue trabalhar com uma determinada área, por exemplo, eu falava aqui da questão do Estado ser o maior patrão até esta fase, nós precisamos de inverter esta balança, não é? Mas isso é possível a partir dos jovens, enquanto se nós criamos uma empresa, por exemplo, de construção civil, ou a boa parte das empresas são criadas é para a contratação pública. Ainda não chegamos àquele cenário em que o CEND procura pelo NICIS para pintar a sua casa, por exemplo. Muitas das vezes ou vais fazer de forma modelos de autoconstrução, não é? E não vais contratar-me como uma empresa. É verdade que é uma série de coisas que são necessárias aí. Há muitos aspectos micro e macroeconômicos que precisam de ser chamados à colação. Qual é a base, por exemplo, de produção a nível do nosso país, não é? Há quem diga, por exemplo, que nós estamos a desenvolver uma indústria de prestação de serviços. E essa indústria de prestação de serviços, praticamente, em termos de empregabilidade, é quase que zero, porque praticamente só trabalhamos com produtos acabados. Levou no ponto A e deixou no ponto B. Então, precisamos de reverter a questão da industrialização. É muito importante. Há um professor meu que outro dia contava que recebeu cá um amigo que esteve em tempo de escola na Europa, convidou, ele veio cá a Moçambique, reencontraram-se e passearam. Ele disse: olha, realmente este país é bonito, a cidade capital que visitou, Maputo, é bonito, vejo aqui muitos empreendimentos, vejo aqui muita gente nos restaurantes e tudo mais. Eu gostaria de ir para a área onde estão as grandes indústrias, onde essa gente trabalha para produzir. É verdade que temos o maior parque, não é, industrial na cidade de Matola, mas existem algumas indústrias sim, mas a visão dele é que realmente poderia-se ter aqui um verdadeiro parque industrial onde se produz de facto, não é? E ter as pessoas, porque isto é que movimenta a economia. Então, enquanto estivermos mais nesta componente de prestação de serviços, realmente acabamos ficando nesse cenário em que os empreendedores, os empresários devem ter 2, 3, 4 fontes, que é para poderem manter as suas empresas. Mas quero acreditar que com um trabalho muito forte, não é, de engajamento dos programas do governo, do setor privado, para essa questão da cultura de trabalho, não só, acima de tudo, projetos e políticas que estejam mais orientadas para a questão da indústria. Eu não concordo muito, por exemplo, que o país é signatário de vários protocolos nacionais e internacionais sobre a questão do comércio livre. No entanto,
há questões que eu acredito que nós, como país, devemos começar a proteger internamente, exatamente, devemos começar. Temos um exemplo do açúcar, por exemplo, em que Moçambique já é um país de alguma forma autossuficiente, a importação é quase que zero, não é? E o meu pensamento é que pudéssemos estender este mesmo modelo um pouco para as outras indústrias, outras culturas, não é? Há quem vai dizer que, olha, ainda não produzimos o suficiente, mas eu acredito que para produzirmos de alguma forma, não sei se isso seria materializável, talvez os economistas podem nos ajudar melhor, mas há vezes em que nós acompanhamos que temos problemas, os agricultores não conseguem comercializar a sua produção, não é? De produtos que nós por vezes importamos todos os anos. Por que primeiro nós estendemos esta base de consumo para o interno e depois pensamos em fora? Aqui mesmo no Choco, às vezes os comerciantes possivelmente não conseguem comercializar arroz. É caricato. Arroz é um produto de primeira necessidade. Todos nós que estamos aqui, os que estão fora dessa sala, bem, salvo uma questão de saúde restrita, acho que não é quem não vai comer arroz. Então, e arroz de qualidade, arroz tenro, não é? Arroz fresco. Quando nós estamos todos os meses, todos os anos a receber toneladas e toneladas de arroz importado. É verdade que aí há várias discussões que são levantadas, é o preço de produção, o custo de produção, uma série de coisas, mas eu penso que nós temos que pensar mais nesta questão de cadeia de valores, porque se eu produzo arroz, naturalmente que vou precisar de uma empresa que vai produzir sacos, vou precisar de uma empresa que vai produzir linhas, vou precisar de uma empresa que vai produzir plástico, por exemplo, para embalar o arroz, vamos lá, em pequenas porções de 1 quilo, por aí. Então há uma grande cadeia que se abre aqui, que eu acho que estaríamos realmente a dar cada vez mais emprego, colocaríamos cada vez mais dinheiro a circular na nossa economia, e isso é que poderia levar o país a desenvolver. Não só no arroz, mas temos muitos outros, do açúcar, entre outros, mesmo até questão de produção animal, não é? Eu penso que temos muito potencial. Acompanhamos aí todos os dias em vários locais, por exemplo, o consumo de carne suína é bastante procurado, mas não temos assim grandes produtores no nosso solo pátrio. Boa parte dessa carne é importada. Então são questões que são oportunidade, por um lado, não é? E são naturalmente um grande desafio, mas eu acho que, sobretudo para a questão da indústria alimentar, há algumas coisas que nós precisamos de fazer para podermos gerar aqui uma grande cadeia de valores. Foi muito interessante esta visão que trouxe-nos, o exemplo que primeiramente trouxe para colar esta explicação, trazendo o exemplo do professor, a questão da forma como nós nos posicionamos como uma economia mais terceirizado, deixando aqui um vazio e que pode nos prejudicar nos vários acordos, sobretudo a questão do livre comércio, de que forma é que nós poderemos reverter, seguramente através da questão de desenvolvimento de cadeias de valor cada vez mais integrativas. E por último, porque o tempo já nos foge, gostávamos de compreender para o líder Alberto Nikiso qual é a importância da espiritualidade para o bom trabalho enquanto um líder. Neste trabalho que é de ser uma influência positiva, transmitir positividade, otimismo, qual é a importância da espiritualidade para o líder em geral? Exato. Bem, eu penso que a questão da espiritualidade deve ser vista como um princípio sacrossanto de todo ser humano, a priori, porque são forças que nos movem, não é? Para a questão da crença, para a questão do sentido de pertença que falávamos aqui, para a questão de identidade com tudo aquilo que a gente vai fazer. Sem estes aspectos, eu penso que as nossas atividades podem ficar voltadas de alguma forma ao fracasso. Portanto, eu estou a olhar para a espiritualidade mais na perspectiva de crença, mais na perspectiva, porque esta questão
da crença tem que estar subjacente um pouco em todos os setores. No trabalho, como é o caso vertente da nossa conversa, se nós temos uma determinada crença sobre o que realmente nós fazemos, aliás, essa é a premissa, não é? Nós, para o sucesso, nós primeiro devemos acreditar no que realmente fazemos ou no que realmente queremos fazer. Este é um aspecto fundamental. Se nós não acreditamos, somos os primeiros que estamos céticos em relação ao que estamos a fazer, obviamente que não temos como isso avançar. E acho que é muito importante, antes de começarmos a conversa, ainda em off falávamos aqui de um produto que é este chá de chabalacate que estamos aqui a tomar. Disse-me que é de uma jovem, e portanto é um produto que está a ser levado a cabo por uma jovem moçambicana que esteve a estudar fora, e é uma grande iniciativa de encorajar. O espírito dela moveu-lhe a fazer alguma coisa. Poderia ter ficado provavelmente onde estava a estudar, mas voltou. E estes são exemplos que precisam de ser replicados, não é? Tanto com chá, tanto com outros produtos nacionais. Esta questão do marketing também tem que ser chamada a colação para este caso, porque era bom que este produto estivesse a ser consumido num hotel polar, nas grandes reuniões, não é, que nós vamos ter. Eu, aliás, sempre defendo, uma vez até conversava mesmo num fórum estatal, mesmo com o governo, qual a possibilidade de quando os nossos dirigentes, secretário de Estado, governador, ministro, fizerem visitas, por exemplo, para determinados pontos, qual a possibilidade de nós exigirmos, como quem diz, a presença de 80% na nossa mesa. Portanto, às vezes que é uma conferência grande, por que não pensamos em ter, por exemplo, um seminário onde 80% do produto que vai ser consumido é nacional, por exemplo? E temos muita coisa. Temos a broa, não é? Por exemplo, a broa, nós sempre comemos, são feitos aqueles biscoitos tradicionais e tudo mais, mas temos a broa, temos este chá, temos a mandioca, temos batata, enfim, são muitos, mas muitos produtos que eu acho que poderiam ser capitalizados e gerar renda para as famílias. A questão de galinha cafrial, aquele modelo que sempre se usou mesmo no passado, em que quando existiam lá as cooperativas e tudo mais, as pessoas produziam e iam vender. Exato. Isso encorajava todo mundo a produzir, de alguma forma, não é? Mas hoje temos um cenário um pouco diferente. Mas eu acho que tudo tem a ver com a questão do comprometimento, a entrega, não é? Ao trabalho. Isso concorre para uma maior produtividade e a consolidação desta questão da marca de que estivemos a falar. Muitíssimo obrigado, Dr. Alberto Nikis, por servirmos o seu chá de conhecimento sobre liderança. Desejamos assim muito bom ano, que o Criador continue a suscitar-lhe muitos sonhos para, com esta energia, vê-los a realizar, se tornarem-se possíveis. Muito obrigado, Sendo. Quero também fazer votos de bom trabalho para si e para toda a equipe que faz este podcast, porque são realmente, se vamos acompanhar alguns, são realmente uma grande escola, e que Deus naturalmente ilumine a cada um dos jovens que estão aqui, dê energias e que eles naturalmente também acreditem que é possível construírem suas marcas e amanhã serem realmente aquelas referências que nós precisamos no nosso país. Muito obrigado. Estas lições encontram-se postadas em nossas plataformas digitais, página Facebook, Antônio Sende_Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA, no nosso aplicativo Elo Web. Um abraço de luz e até breve.